Boa noite, pessoal. Estão me Oi, professora, boa ouvindo? noite. Tudo bem, Wesley? Tudo firme, professor? Tudo bem. Então vamos para mais uma aulinha, né? É o jeito, né? É o jeito. Que animação. Então, gente, hoje nós Preferia vamos estar falar. na aula presencial, professor. Ah, eu também gostaria. Mas fazer o quê, né? O que temos para hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre argamassas. Depois eu vou disponibilizar o link do vídeo gravado no estúdio para vocês. Na semana que vem, nós vamos utilizar o sistema novo do Google. Eu não sei se vocês já estão tendo aula com algum professor nesse sistema. O problema é que eu ainda não tenho acesso. Teve um probleminha com o cadastro do meu e-mail. Então, vamos de Zoom por enquanto. Assim que der certo o acesso, a gente parte para outro sistema. Tranquilo, pessoal? Então, falando sobre argamassas, nós já falamos, né, dos materiais componentes das argamassas, que seriam cimentos, agregados. Agora a gente vai falar mais especificamente um pouco sobre esses produtos, né, em específico. Agora, a argamassa, a partir da aula que vem, nós vamos falar de concretos. Tranquilo? E daí, mais para frente, fechando esses produtos à base de concreto, nós vamos ver os outros materiais, como madeiras, tintas, vernizes, materiais bituminosos, e daí fechamos o nosso semestre. Bom, argamassa. A argamassa é uma composição, né, feita a partir dos materiais básicos de cimento e agregados miúdos, mais a água. Então, ela é utilizada em praticamente todas as obras de alvenaria da construção civil brasileira, né? Ela é basicamente responsável pelo envoltório das edificações e pode ser utilizada de várias formas, com várias composições diferentes, desde o assentamento dos tijolos até o rejuntamento das placas cerâmicas. Então, é um material utilizado em grande extensão. Propriedades principais que tem que ter é a aderência, endurecimento, né? Ela é classificada como uma mistura homogênea de um ou mais aglomerantes. Vocês viram nas aulas passadas quais eram os tipos de aglomerantes, né? Só dando um feedback, aproveitando o momento sobre a prova que eu pedi para vocês falarem desses aglomerantes. Então, no total, eles eram compostos pelo asfalto, a cal, o gesso, alguns aglomerantes especiais, né? Algumas resinas, cimento sorel, e o cimento Portland, que é o principal. Então, eram esses 5 aglomerantes que vocês tinham que descrever na prova. Além disso, o agregado miúdo, que é na forma de areia, né? Pode ser areia mais fina, areia mais grossa, dependendo da aplicação. E água. Já aproveitando também falando do agregado miúdo, vocês tinham outra questão na prova que falava sobre a classificação, né? Então, quanto à origem, quanto ao peso específico, quanto ao tamanho, miúdo e graúdo, né? E vocês tinham que comentar qual que era a importância desse agregado. Então, vocês lembram nas primeiras aulas que eu falei sobre os materiais compósitos, né? Então, o concreto ou a argamassa seria um material compósito também, no qual o agregado seria a parte que dá resistência, além de ser um material mais barato, né? Ele vai dar um enchimento, aumentar a resistência mecânica do material de uma forma geral. E além disso, né, dos aglomerantes e do agregado miúdo, tem a água para argamassa, pode conter aditivo ou adições minerais. Nós vimos na aula passada sobre os aditivos também, quais são as principais aplicações. Se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando pelo chat, tá? Eu não estou com o chat aberto aqui ainda, mas depois a gente pode esclarecer essas dúvidas. Tranquilo? Então, utilização, revestimento para reboco, revestimento de única camada, ou para a parede ou para o teto, contrapiso de regulação, assentamento, reajustamento. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês.
E eles recebem denominações diferentes de acordo com a constituição dele e a aplicação. Então, aqui só falando, né, um pouquinho sobre a história dele, bem brevemente, tem um infográfico da argamassa. Então, ele é utilizado desde a antiguidade, porém, antigamente, na pré-história, pense. Então, já é um material, uma composição muito antiga. Ele era utilizado somente a areia e o cal. Daí, colocava água para, né, fazer o processo de endurecimento. Mas já era considerado material, uma argamassa, né? Atualmente, a gente usa o cimento. O cimento, ele é melhor, mais seguro, né? E tem uma resistência mecânica melhor do que a cal. E, além disso, pode colocar os aditivos redutor de água para melhorar a retenção de água, né? E a reologia do sistema. Para quem não sabe, reologia seria um estudo das propriedades reológicas dos materiais. Então, entra a parte de composição, viscosidade, né? O comportamento de fluidos, basicamente. Então, seria o estudo do material na forma fresca, isso seria reologia. Daí, quando a gente mede propriedades mecânicas, a gente vai para o material endurecido. E daí também a adição de incorporadores de ar e outros tipos de aditivos também para melhorar a resistência. E a gente tem, além disso, atualmente, a argamassa industrializada, que é a argamassa vendida pronta sem a necessidade de adicionar água. Então, ela já vem com a composição correta. Dentro das denominações, então, nós temos 4 tipos de denominações principais. No livro de vocês, base, ele divide em 2, mas outros autores colocam essas 2 classificações, colante e rejuntamento, de forma separada. Então, eu quis deixar mais, né, abrangente para vocês. Então, eu coloquei as 4 formas, 4 denominações. Então, a primeira é de assentamento, a segunda, revestimento, a terceira, colante e a última, rejuntamento. Qual que seria a diferença entre elas? Bom, o assentamento para alvenaria, só contextualizando vocês aqui, a alvenaria é aquela construção que vem tijolo, bloco de concreto e pedra, basicamente. Se tiver outras composições, daí já é classificado como sistema construtivo, não só alvenaria. Então, a parte mais básica, né, mais comum, é com tijolo, bloco e pedra. Então, são utilizados para elevação das paredes. Então, para juntar os tijolos ou esses blocos, né? Então, a função é unir esses blocos, vai melhorar a resistência mecânica também. Por estar colando os tijolos ou os blocos, isso vai fazer com que eles se tornem uma coisa só, um material só. Então, quando tiver um esforço mecânico, isso vai ser distribuído de forma igual para a parede inteira. Certo? Se esses tijolos não tivessem colados, então eles não teriam como passar essa carga de um para o outro e ele ia falhar numa parte que esteja com uma resistência menor, né? Impede a passagem da água da chuva e absorve deformações naturais de origem térmica e de retração de acordo com devido à secagem. Então, bem simples, né? Os de revestimento, que é o segundo tipo. Então, é para revestir parede, muro, teto, que vai receber várias camadas. Então, aqui vocês podem observar que tem 3 demonstrativos, né, de como pode ser utilizados. Pode ser feita com várias camadas ou com uma camada só, depende do tipo de construção que você tem. O substrato aqui é o tijolo ou o bloco de concreto, né? Então, você já uniu esses blocos com a argamassa de assentamento e depois você vai fechá-las com a argamassa de revestimento. Essas camadas podem ser compostas pelo chapisco, embolso, reboco, a camada única, né? Daí, na camada única, é a última camada que vai receber daí a pintura ou o revestimento decorativo, que seria a última, uma monocamada. Esse revestimento decorativo, ele tem uma argamassa específica para essa função. Todos eles têm uma composição diferente de acordo com a granulometria, né, do agregado, a quantidade de aglomerante, o tipo de aglomerante, tudo isso vai influenciar.
No uso de paredes, então, essa ainda argamassa de revestimento, a função é proteção contra intempéries, integração do sistema de vedação com isolamento, né? Então, proporciona isolamento térmico e acústico, permeabilidade à água, resistência ao fogo, aqui a resistência à abrasão, ao desgaste, né? E entre outros abalos superficiais. E além disso, regulariza a superfície, faz com que ela fique, né, inteira, interligada de forma homogênea e vai servir como base para o elemento decorativo. Então, ela faz ali o acabamento superficial antes da pintura. Daí tem a argamassa colante, que ela é produzida por uma mistura de cimento e agregado muito fino e mais o polímero que vai conferir adesividade. Então, a diferença dela é esse polímero que vai fazer com que ele fique mais aderente. Então, esse material vai ser mais flexível, pois vai acompanhar a movimentação das peças assentadas em paredes e pisos por causa desse polímero. Vai permitir melhor controle da umidade, então eu não preciso molhar a placa antes de assentar. E por ser industrializado, não tem perda de tempo no preparo, então ele já vem pronto, é aquela argamassa industrializada que eu comentei com vocês. Por último, tem a de rejunte, que também é industrializada, né? Então ela vai preencher os vãos entre as peças cerâmicas. Ela pode ser colorida, existem várias cores disponíveis para essa argamassa de rejuntamento. Ela recebe pouca água, como eu mostrei, tem os pigmentos, né? Então ela vai dar o acabamento final, uma visão estética mais bonita. Ele é indicado para azulejo, cerâmica, pastilha de porcelana, mármore, granito. E aqui, por exemplo, tem a rocha basáltica, que também leva esse tipo de argamassa de rejuntamento, mas usa a argamassa convencional, só esse tipo de rocha específico. Dentro da classificação, então a gente classifica em 2 grupos, a partir dos critérios e a partir da função. Então, a partir do critério, vocês podem ver que tem uma grande quantidade de classificação. Então, de acordo com a natureza do aglomerante, de acordo com o tipo do aglomerante. Então, vocês observam que só é usada a cal, o cimento e o gesso, né? O asfalto já não é utilizado e os outros tipos de aglomerantes especiais também não. De acordo com o número de aglomerantes, pode ter um ou mais. De acordo com a consistência, plasticidade, densidade e a forma de preparação. E daí, dentro do grupo 2, de acordo com a função, que é classificado geralmente na alvenaria, como foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, para revestimento de paredes e tetos e para revestimento de pisos. Essas são as classificações principais. Todas elas variam, claro, de acordo com a composição, a quantidade de cimento, quantidade de aglomerante, o tipo de aglomerante, isso vai variar tanto a aplicação quanto a função. Falando um pouquinho de propriedades, então as propriedades mais importantes: trabalhabilidade, aderência, resistência mecânica, capacidade de absorver deformação, porque é ele que vai juntar todos os elementos da alvenaria, então ele vai absorver e transmitir essa carga para o tijolo, para os blocos, retração e retenção de água. Esses 2 últimos são propriedades de maior interesse para o revestimento. Para o assentamento não é tão relevante, porque o assentamento ele vai estar protegido pelo revestimento. Então, ele está dentro do revestimento, certo? Então, é muito difícil chegar a água passar do revestimento para o assentamento. Se isso acontecer, porque tem algum problema estrutural. A trabalhabilidade, ela é a facilidade, né, com que o material é aplicado. Então, qual que é a facilidade de manusear, né, de forma geral? A gente já falou sobre ela dentro dos cimentos e dentro dos aglomerantes um pouquinho também. Quanto mais leve for a argamassa, mais fácil é de trabalhar, né, a longo prazo. Menor vai ser o esforço manual para trabalhar com esse material e vai proporcionar um aumento de produtividade também. A retenção de água, o problema, né, maior da retenção de água, se a argamassa absorver, ela vai passar para o tijolo, para o bloco, e eles vão inchar, e isso pode
gerar um colapso na estrutura, né? Vou falar rapidinho que meu tempo está terminando aqui. Aqui tem algumas propriedades de acordo com a camada da argamassa. Então, o que deve ser medido? Então, aqui, por exemplo, de assentamento, chapisco, emboço, contrapiso, todas elas têm que ter uma propriedade de alta aderência. Aqui está aderência, mas é aderência. Por quê? Porque elas têm que colar a estrutura, né? Tem que juntar esses materiais. Então, a argamassa basicamente é feita para unir, para ligar esses materiais. Além disso, tem as outras propriedades, retração, absorver deformações, todas essas propriedades. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem no livro, ou vocês podem mandar a dúvida para mim depois também. Mas a gente já viu elas dentro do cimento Portland, né? Aderência, resistência mecânica, tudo isso que é necessário para o material. A absorção de deformações, que é associada ao módulo de elasticidade, né? Então, é a capacidade que o material tem de absorver energia sem fraturar. Isso daí nada mais é do que tenacidade à fratura, né? Sem gerar trincas. Aqui fala, né, algumas coisas básicas, que é fundamental o controle da qualidade. Vocês já sabem que existem normas, né, regulamentadoras, tanto para o cimento, para os materiais separados, quanto para a argamassa também. Vocês podem utilizar também as instruções dos fabricantes, mas o ideal é sempre fazer um ensaio também, né? Com bons engenheiros, fazer um ensaio mecânico para avaliar se realmente está de acordo. Por fim, tem alguns exercícios aqui que são do livro, tá? Vocês podem tentar resolver. Não é obrigatório colocar no fórum, é mais para estudar mesmo, para auxiliar vocês, direcionar um pouco o estudo. O que vocês têm que fazer no fórum de hoje? Então, eu comentei alguns tipos de argamassa, menos essa, que seria a argamassa sintética, argamassa industrializada, com polimérica. Então, eu quero que vocês estudem essa argamassa polimérica, falar um pouquinho de vantagens e desvantagens. Ela está descrita no material do livro também, mas eu quero que vocês pesquisem, né, sobre ela e comparar com a convencional em termos de rendimento. E, por fim, escolher uma argamassa do grupo 1 e uma do grupo 2, que são aquelas que eu mostrei a classificação para vocês. Escolher uma de cada, pesquisar características de composição, preparo e aplicação e outras informações que vocês julgarem interessante. O livro que eu usei foi mais esse daqui, mais o segundo nessa aula, tá? Que eu achei que ele estava um pouco mais simples com as informações. Meu tempo está acabando aqui, gente. Vocês têm alguma dúvida?